Aprendemos o que Deus tem para nos dizer nesta noite. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13. Queria fazer leitura dos versículos 11 ao 13, em nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é as últimas horas. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos dá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão dos nossos pecados, porque neste momento é um momento de sentirmos a gloriosa presença do teu Espírito Santo, e Ele conhece as nossas limitações, Pai. Neste momento, me coloca à tua disposição, para que tu venha me usar e fazer a tua vontade neste lugar. Peço também que essa palavra, ao sair da minha boca, ela possa sair como uma semente produtiva, encontre corações necessitados, e ela possa produzir e fazer efeito nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa todos que aqui se encontram. Também, Senhor, guarda aqueles que não puderam estar aqui, que o teu Espírito Santo também esteja os acompanhando. Em nome de Jesus nós pedimos, permanece conosco, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a mensagem, eu vou passar um vídeo. E antes também de eu ir para o conselho, nesse vídeo tem uma parte, um pastor que me emprestou esse vídeo, que ele fala uma palavra, mas não é um palavrão, é caramba. E tem antes de eu ir para o conselho, eu já estou avisando. Tá bom? Vamos dar uma olhada nele, depois nós iremos falar da mensagem. E pescar nesse final de semana? E não tem tempo para isso. Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo o que você quer, mulher. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheiro. Não, mulher, tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó, vou desligar, estou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Uns 5 anos. Sou sadio igual um porco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí, você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto eu trabalhei para morrer. Verdade, acabou para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30 ou 40 anos, agora se lascou.
Não, espera aí. Tem um mal entendido assim. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte, mesmo que sou simples. Sei. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte. Diga lá, quanto é que você quer pra me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. 40 anos, pode falar. Aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó. Uma por uma. Mas eu vou morrer. Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. Você é fingido, rapaz? Você é falso, rapaz? Você achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru? Tá com isso, tá com medo? O quê? Dela casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas Novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boneco do Zé. Neclipse. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, por que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí que precisa de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais, Bin Laden, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa eu empurrando os outros, rapaz. Chegou a sua vez, meu filho, ó. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorita Pará, rapaz. Eu já tô pelando com você, rapaz. Eu já tô Não morrer, não. Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tirar o motoqueiro, meia hora o motoqueiro morre, ó. Rapaz. Arruma logo pra vir te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos deve dar. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas Se vocês que estão me olhando aí, um dia vocês vão chegar e eu vou, ó. 5 dias, ó. Oh. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Nidalva? Sou eu. Ué, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né, Galvão? Tá, você me desculpa, me perdoe, tá? Só uns negócios, né? Então, eu fiquei pensando sobre o que você me falou. Uai, sobre passear, uai. Não, vamos. O que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Lindal? Você pode estar morto daqui 5 dias. Hã? O quê? Final de ano? Que final de ano? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. É engraçado, né, irmãos? Mas é sobre isso que nós vamos falar, a respeito disso. Não de morte, lógico. Nós vamos falar de vida.
e vida que Ele trouxe para nós. O meu lá, irmãos, e passo com meus irmãos, porque tem um povo que começa Deus a abençoar e esquece de Jesus. Aí eu tenho que mostrar um vídeo para eles. E nós vamos falar sobre isso, sobre a vinda de Cristo. E no final nós vamos entender por que esse vídeo. E quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, está difícil ultimamente. Parece que Ele vai voltar, esqueceu da gente. Nem chuva parece que Ele manda. Tem pessoas reclamando que nem chuva Deus vai estar mandando para nós. E quando nós falamos disso, dá um frio na barriga de algumas pessoas. Principalmente quando eu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava congregando em Vila Moraes. O pastor começou a falar da vinda de Jesus, todo mundo começou a ir embora. Começaram a sair. Aí eu perguntei, mas por quê? O pastor tem que mudar esse assunto, porque quando ele fala da vinda de Jesus, me dá um arrepio, mas não é do espírito, é de medo. Isso nos deixa assustados. Algumas pessoas, dentro do tempo, isso é para nós refletirmos. Será que nós estamos preparados? Porque Deus é justo. Ele vai vir no dia certo, para ninguém ter dúvida. Ele vem no dia certo, que sabe que nós estamos preparados para ir orar com Ele. Tem pessoas que acham que não estão preparadas. Tem pessoas que... Eu já ouvi pessoas falando que é muito cedo para que Ele volte. Eu ouvi, eu e a Genilda, na época de Rumap, quando nós estávamos na liderança da Rumap, alguns jovens falavam conosco: não, eu não terminei minha faculdade. Ai Deus, misericórdia, eu nem casei. Eu não tenho nem namorado, não tenho namorado. Não, Jesus não pode ser injusto. Eu tenho que arrumar minha vida primeiro aqui, tirar o meu lazer aqui na terra. E as pessoas ficam preocupadas. E há várias divergências sobre a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda aqui na terra. É cedo demais para que Ele volte, para Ele voltar? Está demorando? Pessoas que acham que Ele demorou demais. E tem pessoas hoje que estão em dúvida: será que Ele vai voltar mesmo? Eu fui numa das maiores igrejas nossas, e os pastores ganharam uma família para Cristo. E eu não entendi. Eles ganharam a família para Cristo, mas a família não acredita que Jesus vai voltar. Eles não acreditam, e os pastores estão lá, pastores da nossa igreja, bons. Inclusive esteve aqui o pastor Ailton. E eles não convencem essa família que Jesus vai voltar. E esse povo aceitou Jesus. E eles não acreditam. E é sobre isso que nós vamos meditar. Em primeiro lugar, Jesus prometeu que Ele ia retornar aqui na terra ou não? Ele fez alguma promessa que Ele ia retornar? Quando Ele esteve aqui, Ele prometeu para os seus discípulos que Ele ia voltar. Se encontra lá em São João 14, versículos 1 ao 3. E eu fico imaginando assim, aqueles discípulos. Jesus é uma pessoa agradável. Jesus é uma pessoa que consegue convencer, mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de enxergar as coisas. Pedro, que era Simão, na época era revoltado. E Jesus foi capaz, através da sua palavra, começar a transformar aos poucos a vida de Pedro. E Pedro era aquele que queria se afastar de Jesus, mas teve época que ele não largava Jesus. E tão maravilhoso que Jesus era. E esses discípulos, eu posso colocar isso porque nós sentimos, se apaixonaram por Cristo, como nós se apaixonamos pelo Evangelho dele. E Jesus,
é aquela pessoa agradável que você não quer que vá embora. Veio esperança naquele tempo para a minha vida, para a vida dos discípulos. E Jesus, Ele olha o que nós não enxergamos às vezes, o coração. E Jesus, certa vez, sempre falando que Ele ia partir. Mas esse dia aqui, Ele olhou o coração. Ele viu preocupação, como nós nos dias de hoje. Ele olhou lá no fundo, tristeza, onde só Ele pode enxergar. E Ele falou, se eu partir e sem falar isso aqui hoje, eles vão se perder. Porque Jesus está falando, eu vou embora. Aquela pessoa que está agradável, essa pessoa fala, eu vou embora. Ele olha no fundo do coração e fala, não se turbe o vosso coração. Ele foi lá, ele olhou. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai, que ele tem falado aqueles dias, há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. E eu vou lá preparar lugar para vocês. E ele segue. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra eu tenho certeza que ela entra como refrigério, não só lá na vida deles, mas hoje aqui está própria na nossa vida. Essa é uma palavra profética, Deus. Essa palavra não está morta. Isso é profecia na nossa vida. E Jesus olhou teu coração hoje. Está chovendo, está pior, as coisas estão apertando. Ele está falando, calma o teu coração, eu estou voltando. Eu mandar mensagem às últimas horas. Eu estou chegando. Eu estou às portas. Não vou demorar mais. E Ele olhou nosso coração hoje. Vou tirar essa aflição, essa preocupação. Mas aí Jesus morre. E quando Jesus morreu, alguns fugiram. A palavra às vezes de Deus entra no nosso coração, mas ela não está produzindo efeito. E eles andavam com Cristo. Mas quando prenderam Jesus, eles começaram a escapar, fugiram. E de repente Jesus morre. Jesus morreu, e aí? Acabou a história. E Jesus tinha prometido que ia ressuscitar ao terceiro dia. Você pega a história, nenhum deles foram lá ter certeza. Foram as mulheres do sepulcro ver Jesus. E Jesus não estava mais lá. Havia ressuscitado. O que eu quero dizer com isso? Para ele provar que ele vai voltar, ele tem que morrer e ressuscitar. Senão as palavras eram vãs. É um homem que falou que ia morrer e ia voltar, ia preparar lugar, mas cadê ele? Ele morreu. Mas ele ressuscitou. E quando ele está falando isso, ele está falando que ele tem poder para nos dar nova vida. A vida que nós vivemos hoje é vida de morte, irmãos. Mas quando ele está voltando, a vida agora é vida de esperança, é vida eterna, é vida de bênção. E os discípulos, quando souberam que Jesus ressuscitou, apareceram todos. Foram atrás dele. Ele ressuscitou. Aí Jesus ainda fica alguns dias com eles. Olha que alegria. Só que mesmo assim chega um dia, se você pega o livro de Atos 1, capítulo 11, aí é como alguns falam, né? A alegria de pobre dura pouco. Jesus ficou aquele tempo com eles e eles felizes. Aí Jesus, um certo dia, começa a falar com eles sobre o Espírito Santo, para eles esperarem num lugar que é descer sobre eles o Espírito Santo. E essas palavras são poderosas, mas Jesus de repente começa a partir novamente. Aí volta tudo de novo.
volta a angústia, volta a tristeza, acabou a esperança. E Deus lá de cima, o nosso Pai, que é maravilhoso também, o Espírito Santo não tinha descido ainda, envia 2 anjos. Partindo, eles estão vendo ele indo embora. Talvez alguns ali falando, ele está indo embora de novo. E agora? O que nós vamos fazer? Parece 2 anjos. E dizem assim lá em Atos 1, 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que tem entre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para o céu o viste subir hoje. Aleluia! Essa é palavra profética também para nós. Ele está indo, mas os anjos vieram confirmar a palavra dele. Está vendo? Ele está subindo, vocês estão vendo? Ele vai voltar novamente. Ele vai voltar. Aí não é mais Jesus, são os anjos de Deus, falando que ele vai voltar. Mas quando será isso? Quando será? Quantos não têm feito essa pergunta? Mas seria fácil, né? Se soubesse o dia que Jesus ia voltar. Jesus vai voltar em 2030. Dá tempo de eu dar uma passeada lá no mundo e depois, igual o cara. 5 dias, dá para mim ajeitar a casa. Quem sabe eu negocio com ele, ele me chama de volta, porque Deus é amor misericordioso. Seria fácil. Em 2012 saiu um filme que estava falando sobre o fim do mundo. E eu ouvi uma reportagem na Record de uma família. Pegou tudo o que eles tinham, venderam tudo, doaram, saíram caminhando. Nós vamos em tal lugar, no lugar aqui mais alto, para receber Nosso Senhor. E sumiram. E os parentes procurando, deram queixa, falaram, eles sumiram. Passaram 30 dias, eles retornaram sem nada. E a fé desse povo? Esse dia, Jesus não veio. Tristeza. E Jesus deixou alguma dica quando ele estaria próximo ou não? Aqui na terra, ele deixou. Livro de São Mateus 24, capítulo 4 ao 39, ele dá algumas dicas. E quando ele estaria voltando. Versículo 5, aí vocês começam a analisar se isso já aconteceu, ou se já ouviram falar a respeito. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Tem acontecido isso ou não? Tem um que aparece na televisão e fala que é Cristo, e rodeado de mulher ainda. Esse Cristo, rodeado. Meu pai, ele fala ainda, meu pai me mandou de novo. Meu pai me mandou de novo. Só que o pai mandou resgatar só as namoradas. O povo não. Esse pai dele aí. Só as namoradas. Como que é o nome, pastora? Henrique. Isso. O Senhor estava falando sobre versículo 6. Ele fala assim, ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O tempo de Jesus partiu, que nós vimos ele partindo lá no livro de Atos. Quantas guerras houveram no mundo? Quantas guerras mundiais tiveram? Teve a primeira e a segunda. O Senhor Jesus estava falando, não tinha guerra. Versículo 7.
Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso não acontece no mundo, o que Jesus falou depois, e haverá fome. Tem fome. Tem peste. Terremotos? Na época não havia terremotos. E ele está falando de terremotos. Em vários lugares. E Jesus está falando que esses são os sinais. No versículo 12, os dias de hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí eu vou colocar isso, iniquidade, maldade. Você pega esses casos que houveram há 10 anos, o caso da Suzane, que levou o namorado para barbarizar os seus pais. Isso é horrível. Você pega uma mãe que joga um filho no lixo. O que mais me abalou, irmãos, eu não vou lembrar que eu sou emotivo. Eu estava uma vez em casa e um rapaz novo, bonito, pegou o filhinho dele, drogado, colocou no carro e não levou para casa, espancou o menino até a morte. Coisinha mais linda, filho dele, 5 anos. Isso é maldade. E você olha assim, aquele amor que você tem, que Cristo falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, se transforma em ódio. Você vê um rapaz, cidadão desse, você odeia ele. Você não ama ele. Você quer que ele morra também, que ele pague. E o amor de Cristo já era. E se você olhar para Jesus, o que Jesus iria fazer? Não foi aí com a hora que o Espírito Santo me deu compreensão, que eu abri a Bíblia, que aí eu sabe onde é a passagem? A mulher que ia ser apedrejada. Estava em pecado. Jesus olhou para todo mundo e disse: quem tem pecado, tira a pedra. E isso é o que está acontecendo hoje. O amor nosso está esfriando. No versículo 24, ele fala novamente de falsos cristos, falsos profetas. Alguns vão fazer sinais, prodígios. E se possível, eles vão enganar quem? Os escolhidos também. O que eu quero dizer aqui, escolhido? Nossa preocupação. Tem gente que é levado para ventos de doutrina, aquela igreja não está mais, ela está fria, eu vou para outra. Lá o pastor faz um negócio que acontece, eu vou ficar lá. Vão para esses lugares. Tem um caso que eu vi, eu e um missionário, o pastor, e nós vimos o vídeo chorando, olha. Glorificamos depois que vimos o vídeo. Pastor ora, chama uma pessoa no vídeo. Ele ora, tem uma irmã aqui com câncer. E a irmã foi. E ele orou, a hora que ele colocou a mão assim, ele puxou, saiu um negócio desse tamanho. E toda a igreja glorificando a Deus. E eu falei, esse vídeo é maravilhoso. Eu falei, olha Deus usando o pastor. Passaram-se 20 dias, o pastor Malafaia e o pastor Jabes desmascararam esse homem. Ele tinha produzido esse negócio, colocado na manga de paletó, e naquele momento ele soltou. E eu falei, Fernando, eu e você besta chorando aquele dia, glorificando a Deus, e era mentira. Se possível, enganariam até os escolhidos. Nós estamos carentes de cura, de libertação, nós estamos carentes de tanta coisa, que vem pessoas que fazem essas coisas e nós acreditamos. Nós acreditamos. E é tudo mentira. O maior dom que Deus deixou para nós veio através de Jesus Cristo, e é a vida eterna. E Ele está voltando para nos trazer isso que Ele prometeu. Tem pessoas que querem ser curadas, querem bens materiais. Existem pastores hoje pregando, pessoas falando sobre isso. Mas não é sobre isso que Jesus falou. Uma das palavras dele foi: o Filho do Homem não tem lugar nem para buscar a cabeça. Jesus ainda vai adiante para os discípulos e falou:
aqui não é o lugar de vocês. Aqui não é o lugar de vocês. Eu vim aqui tirar vocês. Jesus é maravilhoso, ele vai adiante e fala: eu vim buscar aquilo que havia se perdido. Aquilo que se havia perdido. Então nós temos que tomar cuidado. Aí vem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai. Aí nós vamos ficar, poxa, mas ele está voltando. E como será esse dia? Eu diria que para muitos será como um susto. Em Lucas 17, 24 ao 27, ele diz que isso, como vai acontecer? Vai ser como um relâmpago que ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será a sua vinda, uma coisa rápida. E de longe, não há distância, todos verão. Todos verão. Um flash, uma coisa rápida aconteceu. E ele diz assim para nós ficarmos alerta: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Nos tempos de Noé eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, consumiu todos. Nossa preocupação hoje é com o quê? Com amanhã. Eu vi muito a igreja, quando era criança, pastor, acho que Amâncio, lá do Rio de Janeiro, já descansou a pastora Amâncio, conhecia? Pai do Levi, meu amigão. Levi é uma vez, para animar a igreja, era o Levi. E ele sempre falava isso: viva hoje como Cristo voltasse em instantes. Olha a tua conduta, irmão. E ele fala: olha a tua conduta. E nós estamos preocupados. Os dias de Noé nós estamos fazendo festas, alegrias. Não estamos preocupados que ele volte. E é como esses dias. O pessoal está tudo tranquilo. Quanto menos espera, Jesus veio, voltou. Como eu devo aguardar? E agora? Como eu devo aguardar? Mateus 24, 42, ele diz assim: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiando, primeira palavra, a ênfase aí de Jesus é vigiai. Vigiando, atento. Eu não posso errar. Irmão, eu não posso errar. Eu vou falar em nome de Jesus aqui. Jesus começou o primeiro tempo. Os discípulos começaram o segundo tempo. E nós estamos no final da prorrogação. A taça está próxima de nós erguermos. Jesus começou o primeiro tempo. Os discípulos o segundo tempo. Nós estamos na prorrogação. E a vitória é certa para aqueles que querem. Para aqueles que não desistiram. Para aqueles que não querem correr. Para aqueles que não inventam contusões na hora H. Nós estamos vivendo a prorrogação, os minutos finais. Ele está voltando. Além de vigiar, com fé. Nós lemos aqui, mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Com fé. Eu tenho fé que ele vai voltar. Se alguém tentar desanimá-lo, faça como Paulo deu uma recomendação para um jovem, principalmente o jovem hoje é um pulo para sair da igreja, não acreditar em vinda de Jesus. Paulo olhou para Timóteo, ele era um jovem e começou a discipular. E ele dá um conselho para ele, continuar firme. Ele fala assim,
padeço também isso, mas não me envergonho, que ele sofre também, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É com fé. Falar assim, vocês podem falar, a mídia, as pessoas podem dizer dele, não vai voltar, mas eu sei que ele vai voltar, e ele é fiel, ele está guardando o meu tesouro, e aquele dia ele vai me dar. E nós ouvimos no começo da mensagem que nós vamos ter, além de tudo, um novo nome. E para onde eu irei? Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existirá. Vamos pegar aí e falar assim, já o mar não existirá. Mas o mar não é bonito ou não? Quem gosta de praia aqui? Eu gosto. E a Genilda de vez em quando vamos. O mar não é bonito? Não é, pastor? Só pensou Deus tirar o mar? E no princípio diz que tudo que ele fez é bom. Separou terra e água. Mas como se o mar não existia, então Deus não gostou do mar. Os peixes estavam dando trabalho. Os peixes somos nós, dando trabalho somos nós. O mar já não existirá. Isso significa, esse mar aqui, ele significa separação. Separação. Nós estamos aqui na América do Sul. Que distancia nós da Europa? O que está no meio? O mar, não é? Para os outros oceanos. Que divide? Que nos separa? Não é o mar? O mar nos separa dos outros povos. E quando ele fala que o mar já não existirá, não vai haver separação. Não há separação de povos. Não é que vai destruir aquilo que ele criou. E ele diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serás o seu Deus. E vem uma palavra de conforto para nós que sofremos. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Será diferente. Agora será diferente. Teve uma irmã, há muito tempo atrás, o pastor Rivaldo estava junto, foi lá em Missão ABC, o pastor Rivaldo lembra isso. O pastor Rivaldo estava falando a respeito sobre a vida de Jesus, e a irmã se levantou: ai, eu não vou aguentar viver eternamente não, deve ser tão chato. Ai, meu Deus. Aí eu passo, calma, irmã, é que a irmã sentiu umas dores, mas não vai sentir mais isso não, vai ser legal. Mas ela está falando: ai, será que nós vamos acostumar com isso? Vai ser chato, viver eternamente. Irmã, a senhora quer morrer? Então, o pastor Rivaldo falou: irmã, a senhora quer morrer? Não, pastor, mas então. Tem pessoas que não estão nem preparadas para viver eternamente. E essa irmã está preocupada. E para nós concluirmos a respeito disso, agora o vídeo que nós vimos. O homem estava lá no telefone, tranquilão. A esposa ligou, não queria nem saber da esposa. Vocês prestaram atenção? Vamos passear? Não. Aí chegou um dia certo a ele, aí ele começou a pensar direito na vida. E é isso que aconteceu há alguns anos atrás.
A última chamada. Eu sei que nós vivemos dias de expectativas. Muitos estão servindo ao Senhor há muitos anos. Muitos estão servindo ao Senhor há muitos anos. Eu sou de berço. Meu pai já partiu. Meu pai sempre falou de vinda de Jesus. Minha mãe falou de vinda de Jesus. Eu já passei dos 40. E Jesus não voltou. Pastor Abner, quantos anos aqui na terra e Jesus não voltou. Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador da sua vida, e Ele não voltou. Essa promessa dele foi há mais de 2000 anos atrás, e Ele não voltou, e até agora Cristo não voltou. Alguns acham que Ele vai voltar daqui a 20 anos ou daqui a um século. Não, nós vamos ter mais um século. Tem pessoas gostando da terra, está maravilhoso viver aqui. Mas eu quero dizer o que aconteceu alguns anos atrás. Em nome de Jesus, você que vive essa expectativa, não desista. Não desista. Vale a pena. Continua firme. Ele está voltando. Para nós que estamos planejando a nossa vida sem Cristo, cuidado. Cuidado. O vídeo. Estamos tirando Deus do negócio, cuidado. Que você não sabe o que pode acontecer com a sua vida daqui a alguns minutos. E se você morrer, tudo acabou. Para você, Jesus voltou. Se você morrer, Jesus voltou. Ele voltou. Para salvação ou para perdição, mas Ele voltou. Ele voltou, acabou. Planejei minha vida igual mas eu morri. Jesus voltou. Ele voltou. Você vai ser ressuscitado para a vida eterna ou ser destruído de novo. E tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Eu já vi Jesus voltando aí para pessoas em estradas, vão viajar. Morreram, não voltaram mais. Os rapazes da igreja foram no Estoril, em 5, 3 não voltaram. Aquele dia Jesus voltou para eles. Jesus voltou aquele dia para eles. Eles não voltaram para casa. Mas Jesus voltou para eles. Para a salvação ou para a perdição. E nós temos que ficar atento a isso. A vida é boa, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui, irmãos. Quantos dias nós temos de vida? Quanto tempo nos resta? Pode ser na vida de alguns de nós as últimas horas. Mas é bom você ter isso dentro do coração. São as últimas horas, mas eu estou feliz porque eu sei que eu não vou morrer. Porque Cristo está comigo. E Cristo é vida. E vida eterna. Eu vou dormir. Eu vi um irmão se despedindo em Vila Moraes, diácono José Franco, a esposa dele falando que ele na cama, tinha mais de 90 anos. E a esposa dele falou: bem, você vai me deixar? Ele falou: não, amor, eu não vou nem dizer adeus, até mais. Nós vamos se ver logo. Olha que bonito. Não vou dar adeus. Não vamos se ver logo. Olha que maravilha. Ele falou: não, o velho só vai dormir um pouquinho, que ele está cansado. Certeza de salvação. Jesus ali voltando para ele, chamando: levanta, Zé Franco, vem comigo. Olha que bênção. Dia 11/3/2011, aconteceu um princípio do fim.
país, Japão. Mais um dia de trabalho, planejamento, bolsa de valores a todo vapor, pois eles são a terceira maior economia do mundo. Perde somente para os Estados Unidos e para a China. Os aeroportos estavam cheios, as lojas, os bares, restaurantes abertos. Aquele dia as mães pegaram os filhos, mandaram para a escola, as faculdades, os jovens foram, as pessoas foram para as faculdades, os empresários foram para suas empresas, pescadores aquele dia falaram: eu vou trabalhar, vou pescar. Policiais foram dar plantão aquele dia. Todos foram para os seus trabalhos tranquilos. Mas de repente, um tremor. Jesus falou terremotos, lá parece, lá no começo. Um abalo de 9 graus de magnitude, que se transformou em ondas gigantes de 20 metros de altura, na costa nordeste do Japão. Pessoas que estavam distraídas foram pegas de surpresa aquele dia. O sonho, qual que é o maior sonho do humano? Que Jesus soube tocar. Qual o maior sonho da humanidade? É viver. Tem preço viver? Não tem. O maior sonho é viver. E aquele dia o sonho acabou. 18 mil casas foram destruídas. Mais de 20 mil corpos foram achados. 10 cidades destruídas. Essa tragédia foi maior do que a bomba atômica deles, que eles receberam. Foi maior. A vida para muitos esse dia acabou. O filho que foi para a escola não voltou. Meu marido que ia viajar para outro país, ia pegar o avião, não foi. Os policiais de plantão morreram. Acabou. O que restou agora? Só o juízo. Só restou o juízo. Acabou. Acabou tudo. Dia normal. Mas a dia 11 de 3 de 2011, acabou. As cidades foram destruídas. Só o juízo. Para alguns ali, eu tenho certeza, lá no Japão, naquele dia, eles ouvirão uma trombeta e se levantarão e glorificarão a Deus nas alturas, pois eles estavam preparados. Eles estavam preparados. Muitos ali, eu tenho certeza, que naquele dia subirão. Estavam preparados. Mas o restante não estava. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, para encerrar aqui? A partir de hoje, vamos fazer uma reciclagem. Como está a nossa vida com Deus? Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Enquanto você tiver um minuto de fôlego de vida, e você pedir perdão, você vai ser salvo. Nós temos que lembrar sempre um ladrão da cruz. Estava suspirando também, estava morrendo. Mas ele teve essa pequena oportunidade. Não esquece de mim, não. Quando você entrar lá, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então nós temos que refletir, fazer uma reciclagem nossa com Deus, como nós estamos andando, se nós estamos corretos. Porque ninguém garante que nós estaremos vivos. Não é o dinheiro, como nós vimos no vídeo. Posso ter muito dinheiro,
Mas o dia que a morte chega, não tem dinheiro que compra. Mas para aqueles que têm Cristo, sabe assim, eu sei que Ele veio, morreu por mim, Ele pagou, Ele tem poder sobre a morte, Ele comprou com o sangue dele. Nós temos que pensar nisso, nós temos que refletir como nós estamos andando com Cristo. E para encerrar, eu quero deixar Mateus 25, 34. Aqueles que nós perdemos, que nós queremos ver, que logo, logo estarão conosco. Mateus 25, 34. Eu quero ouvir, e você? Eu quero ouvir. Eu estou naquela visão, mas sabe o que eu queria falar para vocês? Eu estou numa visão na Bíblia aqui. Eu faço parte da história. Senão eu não estava aqui na igreja. Eu faço parte da Bíblia. Quem faz parte aqui da Bíblia hoje? Eu faço parte da Bíblia. Eu estava numa visão aqui de João. João me viu, pastor. Ele viu no meio da multidão. Ele te viu no meio da multidão, irmão? Ele me viu. Aí tem um irmãozinho que andava comigo e falou: ah, irmão, eu não sei se eu estava no meio daquela multidão, mas eu sou teimoso, eu vou me enfiar ali no meio. Eu quero estar ali, né, no meio dessa multidão. Eu estava. E você? João me viu. E você também, né? Viu você, pastorado? Então nós fazemos parte da história. Glória a Deus. E nós vamos ouvir isso. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós vamos ouvir essa voz, esse chamado maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês. Essas palavras, elas venham firmar nossos passos com Cristo. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu creio nisso. Ele está voltando. Amém? Deus abençoe.